Olá, este jogo foi inspirado no Space Invaders e consiste nisto. Ter aqui uma nave que pretende atingir ali aqueles aliens. Pronto, está feito. E caso os aliens me atinjam, a mim, eles não disparam, só andam de um lado para o outro. O jogo termina. Aparece aqui um Game Over. Primeiro, vou ter que arranjar aqui um ator que será a minha nave espacial. Nesta fase, para simplificar um pouco as coisas, vou escolher esta seta. E agora, nos trajes, vou deixar apenas esta última seta a apontar para cima. Apago os restantes trajes. E aqui ficará o nome da minha nave espacial. Agora vou adicionar mais um ator, que será o meu disparo. E para já fica este trovão. Mas agora este trovão vou aqui fazer qualquer coisa com ele. Vou inverter verticalmente. Para ficar o trovão a apontar para cima. Que é neste sentido que ele vai deslocar-se. De baixo para cima. E também está muito grande. 50. Em vez de 100. Está um bocadinho melhor. Um pouco mais pequeno. 25. Não te esqueças que o tamanho normal será este aqui. Para já, parece-me bem. Agora vou buscar o vilão. Uma nave espacial inimiga. Ou um alien. Que vai ser este botão 5. Então tenho para já todos os atores que eu necessito. De seguida, vou tratar do palco. Vou aqui aos cenários. Vou buscar um cenário existente. Podia ser este aqui, da galáxia. Aliás, pode ser qualquer um. Podia ser também este aqui, o Neon Tunnel, mas eu vou escolher este, Nebula. Também tens aqui uma da superfície lunar, da Lua. Eu vou para este. Agora aqui vejo que o meu alien não se nota muito bem. Então vou alterar o seu traje. Podia chegar aqui e pintar, por exemplo, o interior. Pronto, ficaria com uma cor sólida. Mas vou aqui escolher esta opção, que é um gradiente radial. Tem aqui um gradiente linear de baixo para cima e um gradiente linear de um lado para o outro. Bom, vou escolher este aqui, tu podes depois escolher os outros. E o efeito é este, repara. Então tem uma transição entre duas cores, a cor interior e a cor exterior. Imagina que não querias esta transição, ou seja, não querias que o roxo ficasse no interior, querias que o roxo ficasse no exterior e o azul no interior, nesta combinação de cores específica. Então podias trocar. E assim inverte um bocadinho a ordem das cores. Claro que também podes escolher aqui uma cor diferente. Bom, mas para já eu fico com esta opção. Vou só aqui alterar um bocadinho mais para um verde. E daí talvez não. Se calhar o verde não. Vou escolher aqui este roxo. Muito bem. E agora aplicá-lo no exterior. Agora, para dar a simulação que ele será destruído, vou duplicar este aqui. Vou converter para bitmap, para fazer uma alteração de uma forma mais simples. Vou reduzir aqui o zoom. E agora, com esta ferramenta de seleção, vou simular uma desintegração. Ou seja, pego neste pedaço e arrasto para aqui. Agora, outro pedaço. E para aqui, se bem que ficou aqui algo visível, faço Ctrl Z. Ele cancela a minha ação e agora sim. Arrasto. Muito melhor. Este para aqui. E, por fim, o último para aqui. Então já tenho aqui uma pequena explosão preparada. Agora, para me ajudar um bocadinho na próxima tarefa, no palco vou ainda buscar mais um cenário.
o cenário com as coordenadas x, y. Então o jogo começa com este evento, quando alguém carregar na bandeira verde. E no controlo vai repetir para sempre um movimento, que é este, vai para a posição x, y. Este comando irá permitir fazer com que o rato, aliás, a seta, siga o rato. A minha nave espacial vai mexer-se apenas no eixo horizontal. Repara, o x aqui é menos 240, aqui. Aqui no centro será 0 e aqui 240. Bom, será aqui. Ou seja, o x vai variando. Tens aqui cor laranja. Na vertical é o y que varia. Portanto, vou ter que mexer na minha coordenada do x. Mas para já vou definir a minha coordenada do y. Sei que neste momento o y é menos 148. Então vou aqui arredondar um bocadinho e fica menos 150. Esta é a posição inicial. Agora, no x, ele vai ter que variar com o ponteiro do rato. No y, com este valor, garante que ele não sobe nem desce. Só anda para os lados, porque eu vou fazer variar, então, aqui nos sensores, com o valor de x do rato, aqui. Ou seja, a minha nave espacial vai sempre assumir o x da posição do rato. Mesmo que o ponteiro suba e venha aqui para cima. O raio terá que ser disparado do local onde está a nave espacial. Então, de certa forma, o raio terá que ter um código semelhante. Então é isso que vou fazer. Vou pegar neste código e vou colocar no raio. Aqui está ele. Agora vou mexer no raio para ele ficar em cima, no topo. Ok, o último objeto visível. E agora, se eu fizer bandeira verde, olha ali. O raio está sempre com a seta. Agora, se quiseres fazer o inverso, se quiseres que a seta tape o raio, pegas na seta, por exemplo, e aqui está. Okay? Quase que se nota ali qualquer coisa, quando eu movo sobretudo para o lado direito. Muito bem. Agora, eu quero que ele dispare assim que eu carregar, por exemplo, numa tecla espaço. Quando eu carregar, por exemplo, na tecla espaço, o raio tem que ser disparado para cima. Então, vamos aqui colocar um movimento, vai para a posição XY, e agora repara, tem aqui o X da tua posição e o Y da tua posição. O X mantém-se igual. Porquê? Porque eu quero um movimento completamente vertical. Ora bem, aquilo que se altera na vertical é o Y. O X mantém-se igual. Portanto, quando eu carregar na tecla espaço, o X mantém-se quando eu carregar na tecla espaço. Ou seja, na altura em que eu carregar no espaço, ele vai gravar a sua posição de X e até cá chegar em cima. Fica com esse valor como sendo o valor do X. Não altera. Y é que vai alterar. E vai alterar somando. Porque em baixo está negativo e em cima está positivo. Portanto, tem que existir uma soma. Vou buscar este operador. Vou colocar o valor que ele tiver, que será incrementado várias vezes. Por exemplo, com 20. Mas assim, não é incrementado várias vezes. Assim, com a tecla espaço, só vai uma vez de cada vez. Só vai ter 20 de cada vez. Então, terei que fazer aqui no controlo um repete para sempre. Agora tem aqui um problema. É que estes dois estão relacionados. Ou seja, o de cima, o bloco aqui em cima, está a travar o arranque do raio. Então, uma solução é criar um clone. Vou parar. Vou desativar esta parte aqui. E vou dizer que quando alguém carregar ou pressionar a tecla espaço, eu vou criar um clone. Então, aqui em baixo, vou criar um clone de ti mesmo. Ok, e então esta ação não será para o objeto original, vai ser para o clone. Ou seja, quando eu criar um clone, quando fores criado como um clone, vai já fazer isto. Então vamos lá experimentar. Ora, aqui está.
Bom, no final do jogo, o clone desaparece. Portanto, temos aqui um objeto que se duplica. Este será o código do objeto original. Este aqui também ainda é o código do objeto original, mas aqui permite fazer uma cópia de si mesmo. E este é o código que vai funcionar para essa cópia. Agora, falta aqui uma coisa. É que o raio, quando chega lá em cima, tem que desaparecer. Então temos aqui um comando que é mesmo isso. Quando chega lá em cima, remove-te como clone. Mas é só quando chega lá em cima, então não pode ser bem aqui. Portanto, temos que verificar quando é que ele chega lá em cima, com um sensor. É que existe aqui um sensor que diz, ou que permite sentir, aqui, a borda. E se estiver a tocar na borda, então remove como clone e desaparece. Agora, temos aqui outro problema. Assim, os inimigos não têm qualquer tipo de hipótese. Repara, era uma saraivada de tiros e de raios sem qualquer hipótese para o inimigo. Então aquilo que eu tenho de garantir para tornar o jogo um bocadinho mais difícil e mais desafiante, se não perde o interesse, é limitar o número de raios que podem existir em jogo para um. Mas antes, eu vou fazer o seguinte, vou esconder o raio original. Então venho aqui à aparência e aqui em baixo faço esconde-te do raio original, porque este código, outra vez, é para o raio original, e o mostra-te será para o clone. Ou seja, o clone, que vai ser uma cópia deste, também vai aparecer escondido. Só que com esta opção, com este comando, vai depois ser visível. Depois, se tu fizeres o teste aí no teu computador, poderás constatar que o original já não aparece aqui e só aparece o clone. O original já não aparece como fundo. Então, olha, eu vou limitar a existência dos tiros através de uma variável. Vou criar uma variável para todos os atores. Porquê? Porque tanto o original, o raio original, como os clones vão ter que ter acesso a essa variável. Vou colocar raios como nome. E agora vou começar por aqui. Eu só vou poder criar um clone se o número de raios for 0. Portanto, se não existir nenhum raio, vou criar o raio. Então vamos lá ver. Vou ter que ter um novo teste. Se arranjar aqui um pouco mais de espaço. Agora, antes de ir aqui a esta variável raios, se tu reparares, não cabe aqui, não encaixa, a forma é diferente. Preciso colocar aqui um sensor. Mas é um sensor especial, é um sensor lógico, repara. Está aqui nos operadores. Ok, então se raios, agora já encaixa, for igual a 0, muito bem, então já posso criar um clone. E quando eu crio o clone, vou alterar logo o raios para um valor 1. Indicando que existe lá um raio em cena. Mas quando é que ele desaparece? Quando é que o raio volta a ser 0? Quando tocar na borda. Então, quando tocar na borda, vou alterar os raios, a variável raios, para 0. E assim indico que desapareceu. Agora, se acontecer aqui algum problema e o jogo acabar e o raio ficar bloqueado com 1, então não consigo criar raios novos. Então vou ter que fazer o seguinte. Vou inicializar aqui a variável raios para 0. E assim sei que irá sempre funcionar. Aqui está. Só consigo atirar um raio de cada vez. Agora quero programar o meu alien, o meu inimigo.
Então o jogo começa, lá está, quando eu carregar na bandeira verde. E aquilo que eu pretendo é que o meu inimigo faça um movimento desta forma. Eu quero que ele se desloque para a direita, depois para baixo, para a esquerda, para baixo, direita e faça este movimento como nos invaders clássicos. Esta variável a raios, podemos ocultá-la. Ok, assim tenho mais espaço para o meu jogo. Então vou colocá-lo nesta posição inicial. Menos 210. E no Y, 140. Agora sim, repete para sempre. Eu quero que ele ande para a lateral e depois deixa. Ora bem, andar para a lateral é este aqui. Anda 10 passos. Mas como eu já tenho a posição inicial que eu pretendo, vou colocar aqui. Vai para a posição inicial, no início do jogo. Então vamos lá ver. Aí está. Muito bem. Pronto, se fica ali, vamos resolver já esse problema. Agora repara. Ele tem direção de 90 graus. Então se eu colocasse aqui 0, ele ficaria a apontar para cima. Portanto, 1/4 deste círculo será 90, outro quarto, outros 90, 90 e mais 90, o que dá 360 graus no total. Portanto, ele começa aqui em 90. Se eu quero que ele volte para trás, depois de descer, então são 180 graus. Então, muito bem. Então, deixa eu ficar aqui. 90 graus. E como eu vou mexer nos graus, se calhar convém estar aqui no início, aponta a tua direção para 90 graus, para ter a certeza que fica mesmo a apontar para a direção correta no início do jogo. Então agora vou colocar aqui mais um repete, mas não para sempre, um número limitado. Para quê? Para que ele chegue aqui ao final e depois consiga virar e recuar. E segundo os meus cálculos, repete 40 vezes, andando 5 passos. Resulta. E chegando aqui ao fim, ele tem que virar. Ou seja, já fora do repete 40 vezes, ele tem que rodar aqui um pouco. Gira. Os tais 180 graus. Só lhe falta agora vir um pouco mais para baixo. Então aqui antes do gira, vou colocar este comando, onde terei que decrementar, há pouco foi incrementar, agora é decrementar o valor de y, porque o y está na vertical. Então agora subtração, o y da posição, menos, por exemplo, 20. Estes valores podes tu personalizá-los por completo para tu adaptares o jogo às tuas preferências. Se achares que é pouco, coloca outros valores. Então o objetivo deste jogo é ter vários aliens que desaparecem caso eu consiga atingi-los, acertar neles com o raio. Então vou ter que ter no interior um se dentro deste repete. Porque se estiver fora do repete, à medida que ele está a percorrer os 50 passos 40 vezes, se o se não estiver no seu interior, se estiver fora, então quando ele estiver a recorrer esses passos, não vai conseguir sentir que foi atingido. E é este sensor que eu agora vou utilizar. Se estás a tocar em Lightning, o meu raio. Então, se estiver a tocar em Lightning, terá que desaparecer. E agora sim vamos fazer a tal aparência. Portanto, aqui nos trajos tenho o botão 5B e o 5B2. Então vou colocar muda para o traje 5B e agora vou duplicar este bloco e muda para o 5B2.
E depois aguarda um bocadinho e depois sim, desaparece, esconde-te. Mas atenção, se eu estou a colocar o esconde-te, no início ele tem que se mostrar. Pronto, e agora, aquilo que eu vou fazer é colocar aqui um pequeno espera, para ver a explosão a acontecer. Mas eu há bocadinho disse que queria mais. Eu preciso de ter 4 aliens no total. Então aqui também vou utilizar os clones. Se quiseres ver mais tutoriais sobre os secretos, vem a este site tutor.hugof.pt e depois aqui software, programação e secretos. Espero ter ajudado. Adeusinho. Até breve.